Esse vídeo é patrocinado pela Alpha Draft, onde você pode jogar o melhor fantasy e esportes. Mentira, eu não sou o Thorin. Fala pessoal, tudo beleza? Quem fala com vocês é o Otávio BCZ, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Opinião do BCZ, dessa vez falando sobre a Luminosity Gaming que ganhou o MLG Columbus, o Major, com 500 mil dólares para a primeira premiação, a premiação que o pessoal acabou ganhando aí da Luminosity Gaming. Vamos conversar um pouco sobre o time, quem se destacou, como funcionou e agora o marco que eles ganham para a história do CSGO internacional e do CSGO brasileiro também. A primeira coisa, já para começar o vídeo com o pé direito, é o KDR do Code durante esse campeonato. O KDR do Code, o Kill Death Ratio, foi de 1.36, ele ficou com mais 84, se você for ver de quantas vezes ele matou para quantas vezes ele acabou morrendo. 89 praticamente de ADR, de Average Damage per round, ou seja, todo round ele estava fazendo pelo menos 89 de dano e 1.29 para opening kill, ou seja, ele estava pegando a primeira kill com 1.29 de eficiência. Tava jogando muito bem o Coldzera, tava jogando com uma qualidade, com uma solidez no seu estilo de jogo muito bom, então total mérito para ele. Inclusive o pai dele estava lá acompanhando o Major junto, e tem até uma foto que saiu na htv.org que a galera ficou divulgando bastante. Muito bacana aí o desempenho do Coldzera. Também vamos falar sobre o Fallen que já foi dito aí pelos principais analistas gringos, inclusive o Thorin, que foi uma brincadeira que eu fiz logo no começo do vídeo. Eu tava falando no Twitter que eu admirava um pouco o trabalho do Thorin, que apesar dele ser meio desrespeitoso da forma que ele fala, ele é um cara que tem um conteúdo muito bom para ser passado. E aí a galera até pesou em cima, mas ele que foi reconhecido, Fallen, como um dos melhores in-game leaders, um dos melhores capitães dentro do cenário de CSGO internacional, e com certeza o Fallen mostrou toda a capacidade dele nesse campeonato. Também temos o FNX ganhando diversos clutches. O FNX é um cara que eu falo muito e que eu respeito também bastante pelo fato dele ser um cara que não entende da parte teórica muito do jogo, então ele não é um cara que fica analisando, vendo muitas demos, procurando saber a parte tática do jogo, mas ele é um cara que entende a mecânica, que tem o timing muito bom, que sabe quando ele tem que avançar, quando ele tem que recuar. Ele não é um cara de analisar demos, saber as funções de jogadores, mas ele é um cara que tem o feeling pro CS muito bom, joga muito bem e tem se dedicado em aprender as coisas que realmente são úteis pro CS. E tem um cara que se destacado demais, um Clutch King, né? Um rei do clutch, o rei das situações mais impossíveis de ganhar. E ele é um cara totalmente diferenciado para o time e foi muito diferenciado em diversas situações. Também temos o Fer, que se destacou demais. A galera, os casters gringos não se conformavam com os sounds da MP9, jogando de SMG, jogando de XM1014 a 12, muito bem. E um cara que tem se destacado muito e um cara constante. O Fer era antigamente o star player, né, da Luminosity, o cara que sempre se destacava, o jogador que sempre era lembrado como um dos melhores, e na América do Norte por muito tempo ele foi conhecido como um cara que era um jogador totalmente inalcançável, e hoje em dia ele não tá nesse nível de ser o destaque principal do time, mas ele faz os rounds que ele precisa fazer, ele pega muita informação. Eu acho que o Phelps joga uma maneira bem parecida com a do Fer, também na Temple Storm. É um cara que avança, por exemplo, no pistol, avança no meio e já pega informação que não tem nada por ali, que pode ser pra A ou pode ser pra B. Ele gosta de avançar, por exemplo, caminho de rato na Mirage. Ele gosta de avançar caverna e já pegar informação que não tem ninguém marcando, vamos sitear. Ele avança palácio. Cara, o Fer, ele realmente avança em diversas posições, ele sabe, ele tem um timing certo, ele pega muita informação pro time, é um cara muito importante. Em questão de frags, ele tem se destacado, mas não muito, não tem sido forte dele hoje em dia, mas a função que ele faz dentro da Luminosity, principalmente de questão de informação, é crucial para até o Fallen ter bastante noção do que eles devem fazer, né? Às vezes ele avança, por exemplo, caminho de rato, vê que não tem nada para B, ele já comunica, o time já faz uma rotação, o Fallen já dá call, e aí o time funciona de uma maneira muito melhor do que funcionaria se eles não tivessem essa informação antecipada que o Fer produz. E por último, o Taco, né? Na verdade, por penúltimo, vamos falar do Zeus também, mas vamos falar do Taco, que é um cara que tem aprendido demais. A gente sentiu, quando ele entrou na Luminosity, que ele tinha muita coisa para aprender, era um cara novo, é um cara muito esforçado. Muitas pessoas criticaram que ele não começou tão bem na Luminosity como, por exemplo, o próprio Coldzera começou. O Coldzera, quando entrou na época do Major, jogou absurdamente
espetacular, né? Ele foi um jogador diferenciadaço, assim, não teve nenhum problema. O Taco entrou, ele teve algumas dificuldades, principalmente na função que ele estava desempenhando dentro do time, de entry fragger. Depois acabaram mudando algumas funções, começaram a revisar, começaram a ver como melhorar. Aí o Zeus teve uma parte muito importante junto com o Taco e com o Fallen, de fazer ele aprender várias coisas diferentes, e hoje ele é um cara totalmente diferente de quando ele entrou, na época que ele estava ainda na Games Academy. Ele é um cara muito mais focado, um jogador muito mais sólido, ele é um cara que aprende muita coisa diferenciada, como One Way Smokes, se dedica muito nisso, e é uma peça fundamental para Luminosity. Fez vários 30 frags, assim, apesar de morrer bastante pelo fato de ser interfragger, ele se destacou muito bem também na parte de fragging, em alguns rounds, em algumas partidas principalmente. Contra a Liquid jogou muito bem, e a dupla com o Cold faz também que a sinergia do time funciona muito bem. Além de ter um aspecto de ele ser dedicado, dele ter bastante vontade de aprender, a sinergia com Coldzera é essencial para o time da Luminosity. E por último, apesar de a gente nunca citar muito, vamos falar um pouco dos coaches, vamos falar do Zeus. O trabalho que o Zeus tem de acalmar a equipe, o trabalho que ele tem de adicionar conteúdos de smokes, de flash antes das partidas, de leitura de jogo durante os rounds para ver o que está acontecendo, pedir pause, falar, olha, a gente está errando dessa parte, a gente pode melhorar desse jeito, como a gente pode abordar as coisas. Ele é um cara que tem sido e que tem feito um trabalho excepcional dessa área. Ele, pelo fato de não ser o capitão, né, não ser o in-game leader, ele pode se dedicar em outras funções também dentro da equipe, de trabalhar os jogadores mais individualmente, e tem feito essa função muito bem. A gente vê principalmente a importância dele no jogo contra a Team Liquid, naqueles jogos que acabaram virando de uma situação totalmente desfavorável para a Luminosity, mas mesmo assim eles aos poucos foram construindo a sua passagem e agora foram campeões desse campeonato. Outra coisa que eu acho interessante a gente dizer é que o time da Luminosity Gaming foi o primeiro time a ganhar um Major da América. Vamos ver aqui, vamos passar rapidamente sobre os Majors que teve. Eu tô aqui com uma colinha, então peço a licença a vocês. Então a gente teve a DreamHack Winter em 2013, foi logo o primeiro, e o campeão foi o Fnatic. Depois a gente teve em Katowice em 2014, que foi aquele campeonato que o VP fez diversos comebacks assim, e teve o apoio da comunidade de lá muito grande. Eu lembro de acompanhar esse campeonato e a torcida lá do pessoal da Polônia era gigante, e em 2014 eles conseguiram ganhar, ficando logo em primeiro, $250 mil. Depois a gente teve a SL1 Cologne em 2014, no qual o NiP foi campeão. Depois a DreamHack Winter em 2014, que é o LEDLC, que na época, agora, né, a mais atual é a equipe do Envious, também foi campeã, ganhando $250 mil. Depois a gente teve a Katowice 2015, a Cologne 2015, que foram nas mãos do Fnatic, que ficaram também em primeiro lugar nesse campeonato, ganhando $250 mil. Um foi em Cologne e outro foi em Katowice. E o último campeonato antes desse foi a DreamHack Cluj-Napoca, que a gente teve a final de Envious contra o Navi, mas no caso a Envious acabou sendo campeã. Então, desses times todos a gente vê aqui, a gente tem um time sueco, que é o Fnatic, o Nivea em pijamas, tem o time polonês, que é o Virtus.pro, tem o time francês, que é a LDLC, e o primeiro time americano, né, lógico, da América do Sul, a Luminosity Gaming. Então não é um feito para qualquer um. Eles em um ano, quando estavam ainda começando na SWC, o Fallen e o Fer, né, que o resto do time acabou mudando com os tempos, e para agora, um ano e meio depois, já sendo campeão de Major, mostrando a qualidade e o esforço de cada um dos jogadores. Lembrando aí também da mudança de line-up, né? A galera da Luminosity, que antigamente era outro time, né? E teve até uma mudança questionável quando o Taco entrou, quando a FNX entrou. Muitas pessoas criticaram bastante, mas hoje em dia a gente conseguiu ver que realmente foram mudanças benéficas para o time a longo prazo. Bom, pessoal, a minha opinião é que esse é o primeiro de muitos. Eu acredito que vai ficar mais complicado e cada vez mais eles conseguirem ganhar campeonatos grandes. Pegaram logo o primeiro, que com a premiação mais alta de 500 mil, logo para o primeiro colocado.
Eu acredito que os times a partir de agora, lógico que eles já fazem isso, isso é óbvio, mas a partir de agora eles ainda vão respeitar muito mais a galera da Luminosity, e isso pode trazer alguns problemas a longo prazo para o pessoal da LG. Eu acredito que agora eles têm que se renovar, eles têm que começar a trabalhar esse map pool melhor, eles precisam ficar fortes na cache, acabaram perdendo para o Virtus Pro, precisam melhorar a Dust 2, que é o insta-veto deles, porque para um time ser muito bom a longo prazo, ele precisa ser que nem o Fnatic tem feito atualmente, eles precisam jogar os 7 mapas da map pool, eles precisam ser consistentes em algumas áreas que ainda eles não são. Eu acredito que em termos individuais, todos os jogadores jogam muito bem, jogadores que estavam meio assim, que era o Taco, principalmente, né, estão se destacando, mostraram para o que veio. Acredito que isso só também tem a melhorar. E eu acho que o próprio trabalho agora é tentar melhorar os aspectos da Dust 2 e da Cache, tentar também deixar o Zeus trabalhar um pouco mais como coach, ser um coach mais ativo, para longo prazo o time surtir bastante efeito e eles conseguirem trabalhar demais. Esse foi o meu vídeo, espero que vocês tenham gostado, esse foi a opinião do BCZ, fiquem bem, um abraço, até mais, tchau. Se você não me segue ainda, facebook.com/bczfps, se você não conhece a Games Academy, também conheça, espero vocês lá, fiquem bem, até mais e tchau.